O Salmo 119, verso 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é comparada a uma lâmpada e uma luz, porque ela tem a propriedade de nos mostrar o caminho, aonde podemos pisar com segurança, quais as decisões que devemos tomar para termos felicidade não apenas nesta vida presente, mas na eterna. No programa de hoje, nós iremos aprender um pouquinho mais a respeito desse livro, de como ele chegou até nós. E mais, nós iremos compreender que através dele, Deus revela a sua vontade para a nossa vida. Seja bem-vindo, está começando o programa Bíblia Fácil. Sou Felipe Linares, vim de Praia Grande, litoral de São Paulo. Sou dentista. Meu nome é Alessandra Souza Linares Silva, comprido mesmo. Eu sou dentista, eu cuido mais assim da parte de odontopediatria, cuido das criancinhas. Eu sou de Praia Grande, nasci em Santos. A viagem a gente já estava ansioso, né? Eu consigo me controlar mais, a Alessandra, minha esposa, ela já fica toda nervosa. Já estava toda pronta desde as 9 horas, marcaram 10 horas, mas ela já estava desde as 9 pronta. Eu conheci a Novo Tempo na minha lua de mel. Assim que a gente chegou, a gente foi para Florianópolis e lá a gente assistiu a Sky. E aí a gente ficou a tarde inteira assistindo caixas de música, papo afinado. E foi assim que foi minha primeira experiência de assistir a TV Novo Tempo. Foi um pouco difícil para a gente chegar aqui. Eu trabalho para a prefeitura, então tem essa questão de pegar uma semana, assim. Foi um pouco complicado, mas Deus conduziu tudo da melhor maneira. Assim, para falar para minha superior, né, que eu tava com medinho assim, mas foi super tranquilo. Deus agiu em todas as formas. Meu nome é Paula Silva de Freitas, tenho 21 anos, vim do Rio de Janeiro, de Nilópolis. Eu sou recepcionista numa empresa prestadora de serviço. Sou o Vladimir Silva Ventura, sou do Rio de Janeiro, vim hoje em dia morando no bairro de Nilópolis, no estado do Rio. Eu me senti lisonjeada e vi que todas as noites eu pedia a oração ao Senhor para que Ele abrisse uma porta para mim. Minha mãe até falou para mim: minha filha, você precisa de uma sacudida espiritual. E eu acho que não tem coisa melhor do que essa sacudida que eu estou tendo aqui espiritual, essa oportunidade como casal, oportunidade pela vida espiritual, porque eu sou uma ex-adventista, né? Eu estou afastada, mas eu estou voltando para os braços do Senhor. Minha reação quando eu fui convidado para participar do programa Bíblia Fácil foi de surpresa, porque eu não esperava. Tinha assistido alguns programas já e o pastor Calixto, da igreja onde eu frequento, onde eu estou visitando, da igreja adventista de Nilópolis, me fez o convite. Eu fiquei meio surpreso, aguardei um contato que levou aí 2 ou 3 dias, que me deixou bastante ansioso, mas graças a Deus deu tudo certo. Meu nome é Ivan Vieira, sou casado, temos 4 filhos. A minha profissão há 32 anos é comerciante. Meu nome é Cândida Matias Vieira, eu vim de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou comerciante, também sou advogada. Interessante é que Deus, Ele trabalha de uma forma sobrenatural, eu diria, porque a minha esposa tinha já no coração dela essa vontade de participar da Bíblia Fácil. O dia que eu vi a propaganda que estava selecionando e tudo para vir estudar, eu coloquei no meu coração, eu manifestei no desejo do meu coração de vir, mas eu achei uma coisa tão distante de mim, porque eu não tenho convívio com a denominação de vocês, embora eu assisto muito a TV. Meu nome é Jefferson Roberto Faé. Meus amigos me chamam de Beto. Eu sou natural do Espírito Santo, nascido em Vila Velha. Atualmente moro em Cariacica, que é um bairro que faz parte da Grande Vitória. Um dia eu estou lá em casa fazendo almoço, alguém liga pro Ivan e o convida. Eu fiquei muito feliz. Nossa, mãe, eu soltei foguete. Eu acho que eu comecei a frequentar a igreja adventista tem um mês, mais ou menos, e
gosto muito dessa igreja, frequentei muitas outras igrejas. Então, quando eu fui convidado para participar de uma coisa, de um evento voltado para ter um crescimento espiritual, um aprendizado, ainda mais na categoria que nós estamos aqui, uma pessoa que sabe, que tem muito conhecimento para passar para a gente, para mim eu ganhei na loteria, entendeu? Meu nome é Jefferson Justino Guedes, eu venho do Rio, né, do município de São João de Meriti, e minha profissão sou corretor de seguros e trabalho numa empresa chamada Classic Seguros, né, que fica em Belo Horizonte. Foi 5 horas da manhã, né, que eu não conseguia dormir e não conhecia Novo Tempo. Botei no canal, passei, vi o 14, fiquei vendo. E a partir daquele momento até hoje nunca mais desliguei a televisão, nunca mais tirei do Novo Tempo. Escrito em adoração, né? E tabus e Bíblia Fácil. Já fiz amizade demais e aqui está sendo muito interessante para minha vida. É uma renovação para mim, né? Para futuramente eu aprender muito mais ainda. Bom, meu nome é Isilda Fátima de Castilho Ronque, eu tenho 24 anos de idade, eu sou recepcionista e eu conheci a Novo Tempo através do meu noivo, o Batata, né? Ele é câmera no Novo Tempo e através dele eu vim conhecer a TV, né? A TV foi cativando ele e, consequentemente, ele cativando a mim. Ainda tem interesse em conhecer, né, o trabalho da Novo Tempo. Das pessoas, o mais bacana é a troca de experiências, né? A troca assim, de entendimento de ministérios, de experiências de vida, experiências com Deus. Algumas pessoas são cristãs, outras estão conhecendo o Evangelho, né? Outras estão frequentando igrejas adventistas. Então, a troca de experiência entre as pessoas está muito legal. O ambiente proporciona tudo isso, né? O ambiente é fantástico, é muito bom. Meu nome é Leila Maria Moreira de Oliveira Justiniano. Sou carioca, nascida em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Né? E sou professora, sou educadora. Tive minha primeira formação em Direito. Trabalhei até 98. Depois, por motivos de saúde, tive 2 cânceres que, graças a Deus, o Senhor Deus me proporcionou a cura. Abandonei o Direito. E aí parti para a área de gestão empresarial e trabalhei até 2009. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. E a partir de hoje, iniciando uma nova temporada aqui de uma ilha em Angra dos Reis, onde nós estaremos juntos por esse período para estudarmos mais da Palavra de Deus e descobrir a vontade dele para a nossa vida. Você é muito bem-vindo. E nessas próximas semanas, nós estaremos aqui, junto com esses novos amigos que estamos conhecendo, para aprender da vontade de Deus para a nossa vida. Já estamos conhecendo uns aos outros e eu queria que você que nos assiste também conhecesse um pouquinho de cada um deles. E nós vamos começar com umas perguntas básicas que vai trazer alguma informação para vocês, para o pessoal que está em casa participando do Bíblia Fácil. Eu queria começar aqui com meu amigo Beto Faé. É isso? Isso. Beto, você é de que estado do Brasil? Eu sou do Espírito Santo. Do Espírito Santo? Espírito Santo. Você é capixaba mesmo ou nasceu em outro estado? Eu sou nascido em Vila Velha. Então você é Canela Verde? Canela Verde, Espírito Santense. Espírito Santense. Um abraço a todos os nossos amigos do Espírito Santo que estão participando do Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo, viu, Beto, ao programa. Você já tinha vindo, imagino, no Rio de Janeiro, mas a Angra já conhecia? Não conhecia a Angra e estou muito feliz de estar aqui, tá? Foi um presente de Deus estar nesse programa aqui hoje. Mas que bom. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Muito obrigado. Vamos também conhecer agora um casal que veio participar conosco das gravações dessa 3ª temporada do Bíblia Fácil. Vamos começar aqui então com a Alessandra. Por favor, Alessandra, toma o microfone. Você é natural de que estado, Alessandra? Eu sou de São Paulo, do litoral. Minha cidade é Praia Grande. Praia Grande. Isso. Nasceu aí, você mora ainda nessa cidade até hoje? Moro, eu nasci em Santos e moro em Praia Grande. Ok. Alguém me informou que você é dentista, é isso? Sou dentista, cuido mais da parte de criança. É?
Meu esposo também é dentista, então roupa branca é o que não falta em casa, né? Então aqui nós estamos protegidos então, né? Qualquer um que tiver problema com dor de dente ou coisa parecida, já temos 2 de plantão aqui, né? É verdade. Então vamos conhecer o teu esposo também, né? Felipe, é isso? Isso mesmo. E você também é paulista, ou paulistano, se diz? É paulistano. Paulistano. Você também é paulistano ou não? Sim. Nasci em Santos, né? E moro em Praia Grande desde de criança. Mas que bom. Já conhecia Angra dos Reis ou ainda não? Não, nunca conheci. Eu vim para o Rio de Janeiro, conheci ali os principais centros, né? O Corcovado, esses pontos aí. Mais famosos, né? Isso. E uma pergunta, vocês são casados há quanto tempo? Há muito tempo, 7 meses. 7 meses? 7 meses. Então não tem filhos ainda, o casal? Não, ainda não. Ok. Mas que bom, uma alegria ter vocês aqui. Sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Obrigado. Vamos conhecer também o nosso amigo, o Jefferson. Jefferson, você vem de que estado, Jefferson? Eu venho do estado do Rio de Janeiro mesmo aqui, sou carioca, do bairro de São João de Meriti. São João de Meriti. Isso. Então um abraço a todos os cariocas que estão aí assistindo Bíblia Fácil e participando conosco. Agora, carioca é quem nasce aonde, Jefferson? Me parece que há uma diferença, né? Tem o carioca, tem o fluminense, não é isso? Não sei. É? Não sei, tô perdido. Parece que há uma diferençazinha assim, talvez até a Leila vai nos ajudar aqui. Isso. A Leila também é do Rio, Leila? Sabe tudo. É? Sabe tudo. Então vamos ver então. Jefferson, seja bem-vindo ao programa, ok? Muito bom. Leila, seja bem-vinda. Você também é do Rio de Janeiro, né? Igualmente. Eu sou carioca da Gema. Nasci em Bom Sucesso. Moro em Belford Roxo. Em Belford Roxo. Belford Roxo. E sou educadora. Trabalho na área técnica. Sou professora de gestão empresarial. E é um prazer muito grande conhecê-lo. E eu fiquei sabendo que você também é um anjo da esperança, não? Sou anjo da esperança. Olha, que alegria para nós. Sabe que você que está nos assistindo, quem sabe pela primeira vez, anjos da esperança são aquelas pessoas que voluntariamente contribuem para o trabalho da Novo Tempo. E a Leila participa desse projeto. Já gravei. Mas eu vou voltar à pergunta que eu fiz ao Jefferson, então. Sim. E carioca da Gema é quem nasce aonde? Bom, eu sou carioca da Gema porque eu nasci bem no Rio, né? Que nasce em Copacabana, Ipanema, Leblon, né? Na Zona Sul, assim. Agora tem o Fluminense, que mora na Baixada, que nasce na Baixada. E quem nasce no norte do estado, a partir ali de Niterói, Itaboraí, Campos, ele é chamado de Fluminense? Ele é Bom, antigamente era Fluminense, sim, pastor. É? É. Tem o Fluminense, tem o pessoal da Baixada e tem o carioca Gema amarelinha. Tá certo. Leila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Que Deus abençoe você. É uma alegria para nós estar recebendo você. Estamos recebendo também a Isilda. Isilda, seja muito bem-vinda. E você é natural de que estado? Eu sou de São Paulo mesmo, Mogi das Cruzes, a cidade. Mogi das Cruzes. Isso. Agora tem um detalhe que vocês vão conhecer a partir de agora, né? Que a Isilda namora um dos rapazes aqui do programa Bíblia Fácil. Isso mesmo. Cadê o meu amigo Batata? Noivo do Aí Batata. está o namorado dela, né? E é uma alegria poder ter ele na nossa equipe e você participando agora do Bíblia Fácil. E eu agradeço pelo convite. É um privilégio e um prazer poder Mas estar aqui, que bom, aprender da palavra de Deus. E de fato, viu? Esse é o sentimento de todos nós aqui nesse ambiente tão aprazível. Vamos conhecer um pouquinho mais também. Agora vamos conhecer Paula. É isso? Paula, você é natural de que estado? Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu sou fluminense. Nasci É? em Nilópolis e atualmente eu moro em Nilópolis. Nilópolis. Isso. Ok. Então nós temos aqui alguns cariocas, né? Vários cariocas. Que bom. O Rio de Janeiro está presente aqui. Você trabalha com o quê, Paula? Eu sou recepcionista, prestação de serviço numa empresa no centro. Numa empresa no centro do Rio de No Janeiro? centro do Rio de Janeiro. E você é casada também? Sou casada com o Vladimir. E o esposo está aqui, né? Vamos conhecer também o Vladimir. Vladimir, seja bem-vindo. Você também é carioca, Vladimir? Carioca. Poxa, então quantos cariocas nós temos aqui, né? O Rio de Janeiro foi prestigiado nessa terceira temporada do Bíblia Fácil. Você trabalha com o quê, Vladimir? Eu atualmente sou taxista, trabalhei na área de segurança há muitos anos, na área especificamente de inteligência empresarial. Hoje estou como taxista por opção. Excelente, mas que bom ter você com a gente. Obrigado. Você, carioca, já conhecia Angra dos Reis? Só de nome. Vim uma vez no final de semana, mas
eu trouxe a chuva junto comigo. Aí não deu para resolver. Aí não deu para curtir muito aqui com a chuva, né? É verdade. Mas que bom. Seja bem-vindo, Vladimir. Obrigado. Uma alegria recebê-lo. E finalmente temos um outro casal, né? A terceira edição do Bíblia Fácil, ela prestigiou vários casais. E nós temos aqui a minha amiga Cândida. Você é natural de que estado, Cândida? Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais, uma cidade, região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma cidade histórica, que é Sabará. Mas muito cedo eu fui morar em Belo Horizonte. Então eu sou mesmo de Belo Horizonte. Mas que bom, então finalmente uma conterrânea minha, né? Porque eu também sou mineiro. Ah, é? Eu sou mineiro. Esse estado maravilhoso que é Minas Gerais. Maravilhoso. Muito bom morar em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Cândida, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E vamos conhecer também o esposo da Cândida, né? Que é o Ivan. Ivan, seja bem-vindo. Você também é mineiro, Ivan? Eu sou mineiro também. É? Em que cidade você nasceu em Minas Gerais? Eu nasci em Conceição do Mato Dentro, é uma cidade também próxima de Belo Horizonte, é muito conhecida, é próxima à Serra do Cipó. E as pessoas conhecem pontos turísticos de lá, mas vim muito cedo para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. E qual é a sua atividade profissional? Eu sou comerciante hoje. Hoje, há 32 anos atrás, né, eu sou comerciante. Certo. Mas que bom, Ivan, ter você com a gente aí, um prazer, tá? pastor. E você que nos assiste em casa, é convidado também, de qualquer estado deste país maravilhoso, a participar desse estudo do Bíblia Fácil. Nesta terceira temporada, vamos mais uma vez dar atenção a vários temas da Palavra de Deus e descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida. E no primeiro tema que hoje nós vamos estudar, dentro do programa Bíblia Fácil, nós vamos aprender sobre a Bíblia Sagrada. Aqui cada um já está com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos agora começar a ler alguns versos da Palavra de Deus. Eu vou tomar também a minha, que aqui está, para aprendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, aqui no programa Bíblia Fácil, nós temos um hábito muito importante. Nós nunca abrimos esse livro sem antes fazer uma oração, porque nós acreditamos de que foi o Espírito Santo quem inspirou esse livro. E a compreensão dele só pode ser alcançada com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo. Então eu queria convidar você a nós fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós teremos agora. E você que nos acompanha em casa, tome a sua Bíblia, ore conosco agora e participe desse estudo. Vamos então orar? Bondoso Deus e Pai, temos a Tua Palavra em nossas mãos mais uma vez e agora queremos começar este programa, estudando a Tua vontade para as nossas vidas. Tu conheces a cada um de nós, sabe o que se passa agora em nosso coração, sabe das perguntas que nós formulamos, às quais ainda não encontramos respostas. Nós queremos buscar a Tua bênção agora. E a todos aqueles que nos acompanham em casa, que o Teu Espírito Santo esteja presente com eles, que eles sintam a influência benéfica da Tua presença, e que Tua Palavra, ao ser lida agora, possa trazer luz para o nosso caminho, para a nossa jornada. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, estamos juntos para começar essa grande jornada de estudo da Palavra de Deus, que é o programa Bíblia Fácil, o programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Quantos de vocês aqui já ouviram falar sobre Nostradamus? Eu acho que todos, não? Nostradamus ficou famoso recentemente porque depois que aconteceu os atentados às Torres Gêmeas em Nova York, eles começaram a encontrar nos escritos de Nostradamus algum tipo de previsão, de predição daquele acontecimento. E então ele ficou famoso mundialmente, as pessoas começaram a analisar as profecias de Nostradamus para descobrir qual é o futuro. Agora, sinceramente, Nostradamus não tem a capacidade de prever o futuro. O texto que eles correlacionam com o incidente de 11 de setembro de 2001 não passa apenas de uma tentativa de dizer de que esse homem tem a capacidade de prever o futuro, porque de fato ele não tem. Um outro detalhe interessante. Vocês ouviram falar de que o mundo deveria ter acabado no dia 21 de dezembro do ano passado. 21 de dezembro de 2012. E nós estamos aqui, em pleno janeiro de 2013, e o mundo não acabou. Interessante, mas a profecia maia não apontava o fim do mundo? Também era uma questão de especulação.
porque os próprios maias não disseram que o mundo terminaria nessa data, mas o calendário deles terminava. Agora, as pessoas estão curiosas quanto ao futuro, quanto ao que vai acontecer. E qual é o único livro sobre a face da Terra que revela para nós o futuro com segurança? É o livro que nós estamos segurando. É por isso que a partir de agora nós iremos fazer uma jornada de estudo da Palavra de Deus. E eu queria trazer à sua memória um texto da Palavra de Deus ao começarmos esse estudo, que é Mateus capítulo 15, versículo 14. Abra sua Bíblia, e você que me acompanha em casa também, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15 e olhe para o versículo 14. A Bíblia que nós estamos usando aqui em nosso auditório, Mateus 15, 14, está na página 16. É isso? Conferiu a página? Novo Testamento, página 16. Mateus capítulo 15, versículo 14. Palavras do próprio Cristo, quando ele disse assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos aonde? No barranco. Eu encontrei essa figura e eu achei ela muito interessante. Quando uma pessoa que não tem a capacidade de enxergar tenta guiar outras pessoas, ambas cairão no barranco. Ou seja, a pessoa que não tem a revelação de Deus na vida dela, ela não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vem pela frente. E nós, quando nos propomos a estudar o livro sagrado, o livro de Deus, a principal intenção nossa é descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida. Porque nós entendemos de que esse livro é uma carta de amor, que Deus miraculosamente preservou para que os seus filhos hoje a tivessem. Algumas pessoas famosas amaram e apreciaram a Bíblia quando viveram. Um exemplo claro disso foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, esse grande general francês, ele afirmou certa vez: a alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Qualquer pessoa que faz desse livro a sua cartilha, a sua bússola, o seu mapa, ela não tropeça, porque esse livro tem a capacidade de guiar os nossos passos. Guiar os nossos passos para um bom lar, para a educação dos filhos, para uma boa saúde, para o convívio em sociedade. Qualquer aspecto da vida humana pode ser recheado com as gemas preciosas apresentadas por esse livro. Então, o nosso primeiro estudo vai ser sobre a Bíblia. A nossa primeira lição do Bíblia Fácil vai falar sobre ela. Eu queria trazer para vocês algumas informações gerais sobre esse livro. Alguns de vocês já sabem disso, outros ainda não. Mas a Bíblia, ela foi escrita originalmente em 3 línguas. O Antigo Testamento, os primeiros 39 livros, foram escritos em hebraico e algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento, a partir de Mateus até Apocalipse, foi escrito em grego. Então, o hebraico, o aramaico e o grego são as 3 línguas em que a Bíblia foi escrita. Vocês vão perceber que ao longo do programa nós iremos mencionar alguns conceitos dessas línguas, porque se quisermos compreender bem esse livro, nós temos que fazer um mergulho no passado, um mergulho nessa cultura, um mergulho nessa língua, para compreendermos a relevância desse livro para os dias atuais. Algumas outras informações. A Bíblia, então, recebe esse nome, Bíblia, porque é uma derivação de biblos. E biblos significa coleção de livros. Por que ela tem esse nome? Porque são 66 livros. Do Gênesis ao Apocalipse, são 66 livros. Estando 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia também possui 1189 capítulos. 1189 capítulos e 31.105 versículos. Ela está dividida em capítulos, que são os números maiores, e versículos, os números menores, para nós nos localizarmos com mais facilidade. Agora, atente para um seguinte fato. Quando os escritores bíblicos, que foram em torno de 40,
eles escreveram a Bíblia, eles não colocaram aí capítulo e versículo, eles escreviam de forma cursiva, eles escreviam todo o livro. E esta prática de se colocar capítulos e versículos foi uma ideia aproximadamente do século XII, XIII. Aí que alguém teve uma ideia de colocar nos livros sagrados capítulos e versículos para facilitar o encontrar alguma porção que a gente queria ler. De fato, foi uma grande contribuição que foi dada para todos nós, certo? Vamos adiante então. Eu já falei um pouquinho sobre o hebraico, o aramaico e o grego. Hoje nós não temos mais os escritos originais da Bíblia. Os escritos originais nós chamamos também de autógrafos. Você entende por que a gente pergunta para alguém assim, ou pede, né? Você pode me dar o seu autógrafo? E a pessoa tem que ela mesma escrever do próprio punho? Isso é autógrafo. O que é autógrafo na Bíblia? É o livro, por exemplo, de Daniel. O livro que Daniel escreveu. Aquela folha, aquele papiro, aquele pergaminho, isso era o autógrafo. Esses autógrafos não existem mais. Ou seja, a folha original que o profeta usou para escrever nela não existem mais. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias. Então você vai encontrar em vários museus do mundo inteiro vários manuscritos. Manuscritos da Bíblia. Por exemplo, os manuscritos do Qumran, que foi um achado arqueológico por volta do ano 1950, onde ali se encontrou vários pergaminhos contendo livros da Bíblia, livros inteiros, como no caso do profeta Isaías. Mas esses pergaminhos foram cópias de cópias de cópias do autógrafo, que não existe mais. Então o que nós temos hoje são manuscritos que são cópias. Mas quando você compara esses manuscritos em várias partes do mundo, você percebe que a versão que nós temos hoje é uma versão fidedigna, porque ela se aproxima muito desse original que nos foi legado aí pela arqueologia. Certo? Tudo bem até aqui? Um outro detalhe interessante. A Bíblia, diferente de qualquer outro livro, é um livro inspirado. E eu queria ler um texto com vocês, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, bem no finalzinho da Bíblia, bem no finalzinho do Novo Testamento. O pessoal que nos acompanha em casa, por favor, pegue sua Bíblia, estude conosco. Abra agora em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Essa segunda carta de Timóteo é escrita pelo apóstolo Paulo e ela foi endereçada a um jovem pastor chamado Timóteo. E nesta carta, Paulo ofereceu vários conselhos, várias instruções. E aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, na página 176, no finalzinho da Bíblia, página 176. Você que nos acompanha em casa, eu não sei qual é a paginação da tua Bíblia, mas a que estamos usando aqui no Bíblia Fácil é a página 176. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Assim diz a palavra de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Deixa eu perguntar a vocês, com base nesse texto, quanto da Bíblia é inspirado? Toda. Viram o que Paulo está dizendo para Timóteo? Toda a Escritura é inspirada. Vocês já ouviram por aí alguém dizer assim? Ah, eu só acredito no Novo Testamento. Eu só acredito no Velho Testamento. Eu não acredito nesse livro. Isso não é verdade. Nós não podemos agir assim. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A essa altura do nosso estudo, eu queria passar para vocês 3 conceitos que serão fundamentais para vocês. Nós vamos aprender sobre o conceito de revelação, inspiração e iluminação. Mas nós iremos para um breve intervalo comercial e assim que voltarmos do intervalo, nós iremos entender melhor esses 3 conceitos, porque só compreendendo esses 3 conceitos, nós entenderemos a diversidade e a unicidade desse livro.
Fique sintonizado com a gente, já já voltamos. Ok, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Você está vendo essas cenas lindas de uma ilha paradisíaca aqui, onde estamos gravando esse programa, a terceira edição do Bíblia Fácil aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E você é o nosso convidado para participar dessa temporada de estudo da Palavra de Deus. Tome a sua Bíblia. Você também pode pedir o guia de estudo do Bíblia Fácil, que está aparecendo aí para você. Peça esse guia de estudo, ele é inteiramente grátis. Nós vamos enviar para a sua casa e você vai poder acompanhar semanalmente o programa Bíblia Fácil e o conteúdo dos programas que estamos apresentando aqui. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre 3 conceitos que seriam importantes nós conhecermos para compreendermos bem a Palavra de Deus. Então vamos estudar um pouquinho sobre revelação, inspiração e iluminação. Para nós entendermos de uma forma bem prática, o que seria revelação? Revelação é Deus apresentar-se ao profeta. Quando Deus, por exemplo, foi falar com João na ilha de Patmos e ali começou a conversar com João, Deus estava se revelando. Quando Deus desceu ao Monte Sinai para falar com Moisés, Deus estava se revelando. Isto é revelação. Deus aparece para comunicar ao profeta alguma mensagem. O segundo conceito que nós temos que aprender é inspiração. O que é inspiração? Inspiração é o Espírito Santo atuando na mente do profeta para que ele escreva a revelação. Se a revelação é o conteúdo que Deus traz, a inspiração é o Espírito atuando na mente do profeta para ele registrar o conteúdo da revelação. E quando Deus inspira o profeta, ele respeita a sua individualidade. É por isso que quando você pega a carta de Pedro e começa a ler aquilo que Pedro escreveu, você vai perceber uma linguagem bem rudimentar, bem pobre. Porque quem está escrevendo? É um pescador. Quando você pega uma carta de Paulo, por exemplo, aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, você vai ver ali uma linguagem rebuscada. Por quê? É um doutor quem está escrevendo. Então Deus respeitou a condição da mente humana e, de acordo com essa mentalidade, eles escreveram a revelação. E o que é então iluminação? Iluminação é o que está acontecendo nesse exato momento. O Espírito Santo está trabalhando com todos nós para nós entendermos a Bíblia. Então, quando você em casa toma a Bíblia e começa a ler, você não passa por revelação nem por inspiração. Você passa por iluminação. Porque o Espírito Santo trabalha na sua mente para você compreender aquilo que foi revelado por Deus. Então, do que nós precisamos hoje aqui? Nós precisamos de iluminação. Que Deus ilumine nossa mente para compreender a sua vontade. Agora, parece-me de que o Vladimir tinha uma pergunta, é isso, Vladimir? Tem sim, pastor. O senhor comentou no bloco anterior que os originais, né, já se perderam, até por conta do tempo, e as pessoas geralmente costumam perguntar, mas como é que a gente tem certeza, né, que hoje a gente está seguindo o que é realmente inspirado por Deus, né? E eu às vezes fico sem saber o que dizer. A gente sabe sim que foi inspirado por Deus, mas da onde a gente tem essa certeza de que o que está escrito aqui na Bíblia é realmente aquilo que começou lá do início, lá nesses papiros, né, que hoje já se perderam com o tempo? Excelente sua pergunta. Qual é a segurança que nós temos de que a Bíblia que nós estamos usando, de fato foi aquilo que os profetas escreveram? Bom, nós cremos de que Deus, ele não só atuou na revelação e na inspiração do profeta, como Deus atuou no acompanhamento da produção literária desse livro. Porque a Bíblia é o livro mais antigo que nós temos. Agora, quais são as evidências de que esses textos não foram alterados? A evidência que nós temos é justamente a uniformidade dos mesmos. Por exemplo, nós temos vários tipos de manuscritos. Eu mencionei para vocês no bloco anterior os manuscritos do Qumran.
é uma região de várias cavernas onde eles encontraram vários manuscritos. Nós temos outros manuscritos. Quando você compara esses manuscritos dessa região da Terra com outros manuscritos encontrados em regiões distantes, você percebe que eles são quase que 100% parecidos. Com exceção de uns detalhes. Por exemplo, algum texto que vai dizer assim, caminho, uma outra versão, um outro manuscrito vai dizer estrada, vereda. Um manuscrito vai dizer amor, o outro vai dizer caridade. Essas são as nuances do texto. Então, além dessas pequenas nuances, nós não temos muita diferença. Então, essa uniformidade dos manuscritos, independente da época que eles foram produzidos e da geografia, é uma prova de que Deus assistiu esse processo de produção desse livro. Um outro detalhe, esse livro, os 66, para serem aprovados, para estarem hoje como estão na Bíblia, passou por mãos de especialistas. O Antigo Testamento passou pelas mãos de alguns sábios judeus que eram conhecidos como a grande sinagoga. Esses judeus foi quem examinaram os manuscritos para saber de fato a autenticidade deles. Já o Novo Testamento passou por vários concílios, por vários encontros de especialistas, até que finalmente eles decidissem que esses 27 livros seriam o Novo Testamento. Então, esses são alguns argumentos que a gente usa para mostrar da confiabilidade do texto. Neise, você tinha uma pergunta? Sim, pastor, eu tenho sim. Quanto aos conceitos, né, importantes para o entendimento da palavra de Deus, entendi muito bem a revelação, a inspiração. Em relação à iluminação, pastor, muitas das vezes nós levamos a palavra de Deus para as pessoas. Uhum. E por mais que nós nos esforçamos, essas pessoas não entendem a palavra de Deus. E elas leem a Bíblia, chegam até nós, olha, eu não entendi nada. Há pouco tempo atrás, alguém me procurou e eu falei assim, tem lido o Apocalipse? Ah, eu não entendo nada, fechei a Bíblia e não dá para estudar, eu não entendo absolutamente nada. Então, pastor, eu faço uma pergunta. Eu questiono a seguinte, a iluminação, ela é dada por Deus. A quem se dedica ao estudo, a quem está sempre, todos os dias buscando, ou essa iluminação é dada gradativamente? Quer dizer, uma pessoa que começa a estudar a palavra agora, ela não tem muito entendimento. Como a iluminação dá entendimento da palavra, eu pergunto, como nós podemos ajudar uma pessoa que não está entendendo para que ela possa alcançar essa iluminação divina? Muito boa a sua pergunta, e quem sabe essa é a dúvida de muitas pessoas que nos acompanham em casa. Às vezes você pega a Bíblia, você abre, lê um trecho e você não entendeu nada do que você leu. Às vezes não acontece isso com a gente. Bom, existem algumas dicas que podem nos ajudar. Primeiro, o processo da iluminação é Deus atuando na mente humana, só que Deus não atua contra a nossa vontade. O ser humano, ao ser criado por Deus, ele foi dotado de livre arbítrio. Então Deus nunca vai forçar ninguém a aceitar ou interessar-se por sua vontade. Ele vai sempre apelar para as pessoas. Então, a iluminação funciona na medida que eu aceito receber a influência divina para a compreensão do livro dele. Mas umas dicas podem ser dadas. Primeiro, eu não deveria começar por partes mais difíceis da Bíblia. Nós temos, por exemplo, o Apocalipse, que se trata de um livro profético. É um livro que pode ser compreendido, mas é um livro que exige um certo conhecimento primário para se entrar nele. Ele é um livro simbólico, certo? Simbologias, no caso, né? Exatamente. Então, o conselho para nós seria, comece pelos evangelhos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão registrar as mesmas histórias com pontos de vista um pouco diferentes. Então, a gente começa aprendendo por aí. E outra, quando eu começo pelos evangelhos, ali está a história literal como ela aconteceu. Por exemplo, Jesus encontrou um leproso e curou o leproso. O que significa isso? Significa que ele encontrou um homem que possuía uma lepra e ele curou o homem da lepra, que era uma doença que não tinha cura naquela ocasião. Então, os textos
as histórias, elas devem ser entendidas literalmente como estão na Bíblia. Então eu devo começar por aí, pelos textos mais fáceis, para depois ir para os textos mais difíceis. Quer dizer, para evangelizar, começamos então nos evangelhos. Uma pessoa que já tem alguns anos de evangelho, que já lê a Bíblia, tal, e quer estudar as coisas futuras, no caso que eu citei anteriormente, sobre Apocalipse, não entende absolutamente nada, então eu posso dizer que essas pessoas precisam conhecer primeiro toda a simbologia que está dentro do livro de Apocalipse, não é isso? Exatamente, porque uma vez que você descobre a simbologia, você desvendou o segredo do Apocalipse. Por exemplo, o Apocalipse 12, a partir do verso 7, diz que quando Satanás foi expulso do céu, e nós veremos esse tema com mais detalhes, ele levou consigo 1/3 das estrelas dos céus. O que significam estrelas em Apocalipse? Anjos. Quando você vai para o capítulo 1, verso 20, vai dizer que estrelas são os anjos. Então aí você tem a chave para desvendar a profecia. Um outro detalhe que nos ajuda na compreensão da palavra de Deus é que a Bíblia ela é comparada a uma luz, a uma lâmpada. Vamos ler o Salmo 119, verso 105, mais ou menos no meio da sua Bíblia aí, né? O Antigo Testamento. Olhe para o Salmo 119, versículo 105. Página 429, do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler o Salmo 119, verso 105. Qual é a analogia que o texto faz com relação à palavra de Deus? O texto diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando uma pessoa passa a dedicar tempo ao estudo da Bíblia, é uma lâmpada a iluminar o seu caminho. E quando você tem uma lâmpada iluminando o seu caminho, você não corre risco de quê? De se cair, de tropeçar, de se acidentar. Então a palavra de Deus ela nos mostra o caminho. Um outro detalhe que nós devemos aprender. Quando eu vou ler a Bíblia, como que eu devo lê-la? Atos 17, 11 tem um exemplo de um povo que tornou a Bíblia algo fundamental em suas vidas. Vamos para o finalzinho do Novo Testamento, Atos 17, verso 11. Aproximadamente aí está na página 113. Página 113. Atos 17, versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Qual era a periodicidade do estudo que eles faziam? De quanto em quanto tempo eles liam as Escrituras? Todos os dias. Agora, esses de Bereia, da cidade de Bereia, os bereanos, eram mais nobres do que aqueles que moravam em Tessalônica, diz o texto. Por quê? Porque quando eles receberam a palavra, eles examinaram as Escrituras com toda a avidez para saber se de fato as coisas eram assim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu chegasse aqui hoje e dissesse para vocês assim: amigos do Bíblia Fácil, vamos começar a estudar a Bíblia hoje com vocês por várias semanas. Mas nós vamos estudar apenas o Novo Testamento, porque o Velho Testamento não tem mais validade. Se tivesse sentado aqui um bereano, ele dizia assim: epa, espera aí. Com base em que você está dizendo que o Antigo Testamento não tem mais validade? Você está entendendo? Assim devemos agir nós, hoje. Tudo que você ouvir desse livro, você tem que perguntar assim: você falou assim e assado, aonde está na Bíblia? Como você pode provar o que você falou? E eu vou dizer uma coisa para vocês e para os amigos que nos assistem em casa. Se nós agíssemos assim, se nós questionássemos mais os ensinamentos que muitas pessoas apresentam da palavra de Deus, nós não teríamos hoje 34 mil religiões no mundo.
Se nós fôssemos mais criteriosos com o estudo desse livro, nós não seríamos enganados, como muitas vezes somos, porque nós não examinamos para ver se de fato as coisas são assim. E deixe dizer uma coisa para você, com o coração partido. Tem muita gente por aí deturpando esse livro e ensinando apenas aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém. Por isso, eu quero convidar vocês 10, nossos novos amigos que estão aqui, para que a partir de hoje, tudo que for dito aqui, vocês sempre perguntem assim: pastor, o senhor disse, aonde está na Bíblia? Porque se vocês assumirem essa postura, vocês não serão enganados. E o programa Bíblia Fácil, ele tem essa proposta. Ele está aqui para revelar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu, como pastor, eu não posso ensinar além do que está aqui e muito menos a quem. Sabe por quê? Porque o Apocalipse capítulo 21 diz assim: qualquer que ensinar a mais do que está nesse livro, as pragas do Apocalipse cairão mais sobre ele. Qualquer que ensinar a quem do que está nesse livro, este professor perderá sua parte da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, meu compromisso é, eu não posso ensinar além e nem a quem. Mas pode ser que nesse processo de ensino-aprendizado, que nós estamos reiniciando mais uma vez no Bíblia Fácil, você seja confrontado com algumas verdades que você não conhecia. Ou talvez alguma coisa que você pensava ser desse jeito, não é. E aí, o que fazer? O que fazer é abrir o coração ao Espírito Santo. É permitir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. É isso que nós precisamos. Por isso, o desejo nosso é que nesse programa nós aprendamos cada vez mais da palavra de Deus. Vamos abrir nosso coração à influência do Espírito Santo e que as verdades que Ele nos revelar possam ser guardadas em nosso coração. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Oh, Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvia em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar.
estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar? Oh, Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvia em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Oh, oh, oh. Ele vai te alcançar. Chegamos ao fim do nosso primeiro programa dessa terceira temporada do Bíblia Fácil. Aprendemos hoje um pouquinho mais a respeito desse livro extraordinário. E você é o nosso convidado para, a partir dessa semana, durante várias semanas, estarmos juntos aprendendo mais a respeito desse livro. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que as dúvidas estejam sendo aí tiradas, que aprendamos cada vez mais e descubramos ao longo dessas semanas a vontade de Deus para a nossa vida. Eu convido vocês a orar para encerrarmos nosso programa de hoje. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por esse momento agradável que tivemos de estudo da Tua Palavra. E aprendemos de que esse livro é uma carta de amor a todos nós para a nossa felicidade. Ajuda-nos a ouvirmos os Teus conselhos e que ao longo dessas semanas nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Tudo isso nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.